Muito bom dia. Estamos aqui para mais um Café com Edu. Deixa eu aqui ver uma música que está tocando, Follow the Sun, de Xavier Rudd. É isso. Prazer enorme ter você aqui comigo para mais um Café com Edu. Essa terça-feira, dia 14 de agosto de 2018. Prazer ter você aqui comigo. Se é a primeira vez que você está participando aqui do Café com Edu, eu sou o Edu Zeidenthal, sou eu empreendedor. E o que é eu empreendedor? É basicamente um ser, no caso eu, em jornada de aprendizagem, estou aprendendo, em direção ao meu propósito, na busca do meu propósito, em realizar meu propósito, e aí as reflexões de como estar e ser nesse processo. E aqui toda terça-feira de manhã, às 8 horas da manhã, eu faço o Café com Edu para compartilhar minhas reflexões com você. E a gente aprender juntos, essa é um pouco a ideia. Então, aqui estou eu. Se você não acompanhou, eu faço esse programa há mais de 2 anos, e lá no canal do YouTube, que se inscreva lá, né, um pedido aqui, se inscreva lá no canal do YouTube, você consegue acompanhar todos os episódios destes 2 anos. A gente fez mais de 100 episódios até agora, o que eu sempre digo religiosamente toda terça-feira às 8 horas da manhã. E é isso. Lembrando só que tem inscrições abertas para o Rua Vila Madalena. Rua é o programa de reflexão de propósito e mapeamento de caminhos que a gente faz já desde 2011 com centenas, milhares de pessoas. Se você está a fim de refletir sobre o seu propósito e mapear caminhos para realizar esse propósito, se inscreva no Rua Vila Madalena ou Rua Curitiba, que também rola lá em Curitiba. Então aqui em São Paulo, no bairro da Vila Madalena, com as queridas Pata e Cris. Começa agora início de setembro, se não me engano. E no Rua Curitiba também vai estar começando com o querido José e Ana. E além disso, tem inscrições abertas também para o Cuidando de Quem Cuida, que é um programa sensacional, voltado para cuidadores, profissionais de saúde, terapeutas, médicos e assim por diante. Todo mundo que cuida de alguém e que no final das contas precisa ser cuidado também. As queridas Jojo e Bia fazem esse trabalho excepcional, já também há algumas turmas, e tem colhido ótimos resultados, e no final das contas é isso, tá bom? Então aqui estão os recadinhos iniciais da nossa jornada. Eu vou desligar a música aqui. O tema de hoje que eu escolhi foi inspirado, o tema é possibilidades ou probabilidades. E esse tema foi inspirado na minha semana passada, na minha experiência da semana passada, né? Semana passada eu tive a felicidade, a honra de facilitar alguns workshops durante o Danone Campus. Então a Danone fez uma semana de desenvolvimento para a corporação, né? Tocado pelas queridas Andréia, Guilherme e sua equipe, né? Então toda a área de desenvolvimento, de learning, né? De aprendizagem, tocou isso. Eu tive o prazer de ser envolvido na curadoria, inclusive, no desenho inicial da semana, e tive a felicidade de facilitar alguns workshops durante a semana, com diferentes parceiros, o que foi sensacional. Então, um trabalho em rede animal, assim, foi super legal. E uma reflexão que me ficou da semana, e também eu fiz reuniões de briefing, né? Tem alguns clientes, algumas empresas me procurando sobre inovação, né? Como inovar, né? E aliás, eu vou soltar um artigo essa semana mesmo, se não me engano amanhã, ou quinta no máximo, sobre inovação, tá? Então, se você não se inscreveu lá no meu site, entra lá no meu site, lá no fundo do site tem para você deixar teu e-mail e você receber as newsletters, todo o e-mail marketing que a gente manda, ou mesmo vai acompanhando no blog do www.educeidental.com. Você acompanha lá os artigos que eu vou escrevendo. E eu vou escrever um artigo muito legal sobre inovação, né? Sobre, na minha perspectiva, o que precisa para inovar.
E no final das contas, para mim, na minha perspectiva, para inovar precisa uma jornada de aprendizagem. Você precisa aprender, você precisa desaprender e aprender no final das contas, né? E um dos aspectos, que não está no artigo, inclusive, mas que eu estou pondo aqui no Café com o Edu, é um tema chamado possibilidades e probabilidades. É impressionante como eu, você, fomos treinados para pensar em probabilidades. Aliás, eu tive bastante probabilidades durante a minha vida escolar. Basicamente, as respostas giram em torno de 0 e 1. É binário. Tem uma resposta certa, tem a resposta, e tem uma resposta errada, ou tem algumas respostas erradas. E é um jeito, óbvio, a gente tem que fazer escolhas, eu não estou dizendo que não. E aí, portanto, já de cara a resposta para essa pergunta, possibilidades ou probabilidades, é inspirado, inclusive, em vários Cafés com o Edu que eu já falei sobre polaridades, é uma coisa e a outra. A única questão só é como a gente foi treinado a só pensar em probabilidades. Tem o caminho, tem o emprego, tem a carreira, tem o curso certo para eu fazer. E o quanto isso é limitador. O quanto existe sempre um processo de abertura de possibilidades e aí depois de escolhas. E aí, por exemplo, inspirado inclusive em design thinking, etc., o divergir, convergir, divergir e convergir. Mas é incrível como a gente não está com esse modelo mental. Então, ao longo dos workshops, né? Então eu facilitei um workshop, por exemplo, junto com a Nina, né, minha mestra de palhaça, sobre um clown experience, né? Então a gente fez uma experiência de aprendizagem de palhaço lá, foi sensacional, corporalmente, sem falar e tal, foi sensacional. E depois, obviamente, uma super reflexão e um aprendizado até cognitivo sobre o que a gente tinha experimentado. E é isso, no universo do palhaço, o palhaço pode tudo, ele pensa em possibilidades, ele diz sim. Vamos pra lá? Vamos! Aí logo em seguida ele se distrai na verdade se distrai não, ele se conecta com outra coisa, que nem criança assim. E aí ele vai para outra possibilidade. Então ele tem autonomia, ele tem a capacidade de pensar em possibilidades e fazer e decidir, né? Depois na quinta-feira eu facilitei. Bom, e aí na parte da manhã tinham palestras, né? E palestras sensacionais, indiquei a Ju, inclusive, Juliana Elorza, que treinou e curou muitas das palestras e tal. Aí na quinta-feira, a gente, se você ficou curioso das palestras, teve palestra do André Melman, sensacional. Antigo Farofa lá, agora está trabalhando num banco aí social, ético, super legal. Cal Amorim, querido Cal Amorim, que trabalha com blockchain e tal, palestras sensacionais. Na quinta-feira eu fiz um workshop sobre ontologia da linguagem, sobre conversas significativas, né? Um dos aspectos importantes desse workshop foi julgamentos, o quanto também os nossos julgamentos, de alguma maneira, ao a gente confundir o julgamento com a realidade, com a verdade, com a resposta certa, a gente limita essas possibilidades, a gente não pensa em outras possibilidades, a gente não abre possibilidades. Então, um dos aspectos fundamentais é isso, ou outros aspectos fundamentais, por exemplo, da ontologia da linguagem, fazer pedidos, fazer ofertas, fazer pedidos para eu pedir ajuda e poder sair, né, e poder sair dessa roda viva de sair trabalhando, e não consigo pensar em possibilidades, inclusive. Eu não consigo nem enxergar outras possibilidades, porque eu estou na roda viva, eu estou no ciclo vicioso, né? Então, aspectos fundamentais, de novo, de acupuntura para inovar, né? E, finalmente, na sexta-feira, o workshop de propósito, não podia não deixar de ter. Um dos aspectos fundamentais para a inovação, na minha opinião, é engajamento e se conectar com um propósito. E no caminho de propósito, o que é muito legal é a gente se conectar com possibilidades também. Quando eu penso no propósito, eu tenho pilares de talentos e valores, eu tenho os meus talentos que estão em mim, que eu faço bem,
a serviço daquilo que me dá tesão, que me mobiliza, que me... né? E nessa direção, eu tenho infinitas possibilidades para caminhar. Não tem a carreira, não tem a resposta, não tem o lugar. Tem possibilidades, né? E como é que eu descubro? Caminhando, experimentando. E óbvio que no caminhar, você também tem que fazer escolhas. E as escolhas são baseadas no quê? Nestas referências, nestes julgamentos, nesse propósito. E não só julgamentos mentais, mas também uma coisa que eu venho trabalhando muito aqui, e venho falando muito no Café com o Edu, e venho falando com um monte de gente, nos workshops, etc. A importância da gente só não refletir sobre o cabeça, mas o Café com o Edu que eu fiz na semana passada, inclusive, que é um processo, né, de físico, emocional, mental e espiritual. Um pouco nessa direção, né? Então, escutar teu corpo, né? Sensações, quando você entra numa empresa, quando você vai para uma entrevista, quando você né, vai conversar com alguém, como é que teu corpo reage, né? Como é que você sente, né? O que você está sentindo, que emoções que te brotam naquela situação. Isso está tudo te dizendo. E são referências para a gente fazer escolhas. Né? E sim, a gente tem que fazer escolhas. Tem probabilidades também. E também tem possibilidades. Uma das grandes questões, na minha opinião, é que a gente está muito voltado para a probabilidade. A gente está muito ou a resposta certa. Né? E a gente aí evita de abrir possibilidades. Um dos aspectos importantes, na minha opinião, e que eu acho que, né, pensando agora inclusive em eleições, a gente está em vésperas aí de eleições, e sim, a gente vai ter que fazer escolhas, né? A gente vai ter que escolher um candidato. Você vai ter que pensar, refletir, estudar, olhar os diferentes candidatos e escolher. Agora, claramente, para mim, tem um processo, uma jornada de aprendizagem nossa como humanidade, como Brasil, da gente criar um sistema novo, da gente inovar, né? Claramente, esse é um sistema que se esgotou. E sim, eu acho que a gente tem que fazer uma escolha cada vez mais consciente, mas a minha esperança, e eu vejo isso já, porque eu interajo com jovens e com diferentes pessoas, da inovação vir na política também. A gente criar outros sistemas que vai deixar esse obsoleto. Porque se eu só penso que existe a probabilidade destes candidatos que estão aí, e é só isso que eu tenho, muitas vezes a emoção que vem é resignação. Não tem jeito mesmo. E galera, tem inúmeras possibilidades da gente mudar isso, porque fomos nós que criamos esse sistema. Portanto, não podemos destruí-lo e criar outro. Né? Ou não precisamos nem destruir, pode deixar ele obsoleto, pode deixar a galera falando sozinha. E tem tecnologias hoje disponíveis para isso. Pega, por exemplo, a palestra do Cal Morim na semana passada, lá no Danone Campus, sobre blockchain. É um modelo mental muito diferente do que a gente está acostumado. A tecnologia está disponível, mas como ele mesmo colocou no início da apresentação dele, a inovação não é a tecnologia. A inovação é o que nós vamos fazer com a tecnologia. Então, em paralelo à construção, à eleição, etc., eu acho que a gente precisa estar trabalhando como sociedade para isso. Como é que a gente cria um sistema onde vai deixar esse aí obsoleto? Como o Uber fez, como o Airbnb fez, como N exemplos aí, né? São exemplos manjados, mas são reais, né? Então, como é que a gente pensa mais em possibilidades e não só em probabilidades? Eu acho que essa é a provocação que me fica. E aí um último comentário nessa história, né? Numa reunião que eu fiz recente agora, com um prospect que provavelmente eu vou fazer um trabalho aí sobre inovação, um dos dizeres foi: nossa, eu estou fazendo tanta coisa, né, na empresa, tem tantas iniciativas, né, e que eu preciso escolher efetivamente quais são as iniciativas, né? E um pouco a minha fala foi: sim, acho que você precisa olhar para as iniciativas, mas tem um processo também que é sistêmico, né? É tudo junto ao mesmo tempo. Até porque os indivíduos precisam de necessidades de desenvolvimento diferentes, né? Não tem o programa, não tem a ferramenta, não tem a metodologia, não tem a teoria, não tem o processo de autoconhecimento. É a diversidade disso para que os indivíduos se conectem e a gente vai sistemicamente
ou funcionando de maneira distribuída, não tem um programa único, não tem um jeito só, né? E acho que esse aí, de novo, também é uma quebra de paradigma, né? Muitas vezes nas organizações a gente acha que fazer um programa, vou fazer design thinking para todo mundo e vai resolver. Vou fazer, sei lá, reflexão de propósito para todo mundo e vai resolver. E é tudo junto ao mesmo tempo, né? Então, como é que a gente faz isso, né? Tem uma mudança de modelo mental, tem uma mudança de sensação também. E esse é um pouco o convite que eu queria te fazer. Certo? E é isso, galera, que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado de coração por você estar aqui comigo. De novo, possibilidades e probabilidades. Aonde você está pendendo. Reflete sobre isso. Que tal passar a semana pensando mais em possibilidades e não só em probabilidades? Se você curtiu isso daqui, compartilha, marca teus amigos como a Lu, Elaine e Henrique e assim por diante estão fazendo. Marca teus amigos, vamos espalhar esse empreendedorismo pelo mundo. Gratidão enorme por você estar aqui comigo e mais esse Café com Edu. Terça-feira que vem, 8 horas da manhã, eu estarei de volta com você.